E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos bater um papinho sobre fluido de transmissão automática? Muita gente tem dúvida se troca, se não troca, se é vitalício, dura a vida inteira do câmbio. Ah, o manual diz isso, o manual diz aquilo, o manual diz aquele outro, a concessionária fala isso, o meu mecânico fala aquele outro. Bom, eu peguei alguns sites especializados aqui na internet. Vamos dar uma olhadinha em um aqui, ó. Um aqui diz que o automóvel tem vários líquidos, entre água com aditivo, óleo, fluidos, quais se trocam, quais não se trocam. Quais se trocam? Todos. Ah, aqui tem que olhar aqui, ó, do lado de cá. Quais se trocam? Todos. Quais não se trocam? Nenhum. Todos se trocam. E o jornalista, né? É coisa, eu fico incomodado. O cara é jornalista que quer dar opinião sobre mecânica, né? É como se eu aqui estivesse dando opinião de como o jornalismo deve ser feito, né? Então cada um na sua área. Ah, eu sou especializado em jornalismo automotivo. Ah, beleza. O senhor já sujou a mão de graxa alguma vez num carro? Já pegou o dia a dia do chão da oficina para saber o que acontece com os carros? Para falar que não se deve trocar o fluido do câmbio e quando o mecânico dizem que tem que trocar sim, é picaretagem. Bom, se vocês forem consultar, ó, só um exemplo, um câmbio automático que virou piada aqui no Brasil, né? Quase acabou com a marca de carro. É um câmbio automático aí que não dura mais de 40, 50 mil quilômetros, é de uma marca, vamos dizer assim, europeia, para não precisar o país, né? Eu não quero citar marca nenhuma aqui por causa de complicações, né? Vocês sabem como é que é. No manual desse carro dizia que o óleo do câmbio não deveria ser trocado, que ele era vitalício e bababá, bababá. Resultado, milhares de carros com o câmbio estourado para a rua. Desgaste, pacotes queimados, danos. E eles insistiram, insistiram. Aí que o consumidor acabou fazendo? Optou por trocar de marca, né? Não aguentavam mais ficar trocando de transmissão, trocaram de marca. Uma marca americana também recentemente lançou uma linha de câmbio que diz que não é necessária a troca. Resultado, inúmeros milhares de veículos com o câmbio aí torrado, inclusive muito taxista que comprou, vamos dizer assim, aquela station wagon daquela marca para trabalhar, estava aí chorando para a rua e com o câmbio quebrado. Aí chega na concessionária, ah, o manual diz que é para não trocar e deu defeito no câmbio. Aí o consultor técnico vira para o cliente chorando, desesperado. Foi combustível adulterado ou mau uso do veículo. Nós não nos responsabilizaremos pelos danos no mesmo. Bom, vamos tá aí. O manual do carro deve ser respeitado? Sim. Tem aquele famoso câmbio da Honda, que foi uma evolução do SLXA, que voltou na linha City e Fit, quando começaram com os motores flex, voltaram o câmbio automático, e em 2015 retornaram com o CVT. O CVT foi reformulado e retornaram com ele. Bom, aquele câmbio, a primeira versão dele não tinha filtro externo, só filtro interno e não acessível por um cárter de óleo. Assim como o do Corolla também tem filtro interno, só que ele tem um cárter, onde você pode retirar esse cárter, trocar o filtro e fazer a limpeza interna ali. O do Honda já não tem jeito. Ele não tem o cárter, o filtro principal é interno, e depois nessa reformulação desse câmbio, acho que foi 2008 o primeiro ano desse novo modelo, foi adicionado um filtro externo.
Só que a fábrica não recomenda a troca desse filtro no manual. Recomenda sim a troca do fluido, mas do filtro não. E nós, profissionais do ramo, pensadores, sabemos muitos anos, desde os primórdios, né? Eu comecei a ter contato com câmbio automático na linha Ford Galaxy. Então houve uma evolução enorme em transmissão, inclusive em fluidos. Bom, voltando ao raciocínio, né? Muitas vezes você chega na concessionária Honda e pede aquele filtro, muitas vezes o vendedor do balcão nem sabe o que você está falando. Muitas vezes você vai perguntar para o mecânico da concessionária, ele não sabe do que você está falando. É erro deles? Não, o fabricante não recomenda, eles não têm obrigação de saber, ponto. Quando eu vou comprar o filtro, eu já levo o código. Me dá uma peça código tal. Muitas vezes o balconista pergunta. Ultimamente não, que agora ele já está sabendo. O que é esse filtro? Eu explico para ele, eu não sabia. Bom, quem lembra de Dualogic, iMotion, né? A Fiat e a Volkswagen também não Pi... recomendavam a troca. Né? Resultado, um monte de veículo aí na rua quebrado. Né? Um câmbio também que, na minha opinião, é um projeto muito bom, só que devia ter uma manutenção preventiva para manter o bom funcionamento. Né? No caso, não é um câmbio automático, né? Um Dualogic, um iMotion, é um câmbio automatizado. Outro assunto. Eu tenho meu carro, o manual não recomenda, eu vou usar meu carro, se quebrar eu vou na concessionária e eles que vão ter dor de cabeça comigo. Beleza, meu amigo, faz isso e vai lá na concessionária para ver se vão te dar garantia. Faz o teste. A frase mau uso e combustível adulterado é batata. Você vai ouvir isso já de pronto. O consultor técnico não vai ter nem vergonha de falar isso para você. Outra coisa, a pessoa tem o veículo e não sabe se troca ou não. Consulta o manual. Se o manual diz que é para não trocar o fluido, você tem a opção de andar até o carro quebrar ou realizar a troca. Não imagine um motor sem trocar óleo, o câmbio sem trocar óleo. Vocês estão entendendo? Fluido de freio sem trocar. Façam um teste, veja o que acontece com o motor, com o sistema de freio. Né? Direção hidráulica. Tá sendo extinta hoje, né? Vai ser migrada para elétrica. As marcas não recomendam algumas a substituição do fluido. Vão andar até quebrar, e aí troca o conjunto completo. Simples. Qual é o prazo de garantia do carro? 3 anos? Ah, acho que 3 anos aguenta. Passou disso, vai ter garantia? Não. Proprietário que arque com o prejuízo. Outra coisa que o pessoal comenta, a troca parcial do câmbio, né? A troca parcial vai contaminar o óleo novo. Não, o óleo novo que vai diluir os particulados do óleo antigo. Vai mantendo a característica do óleo por mais tempo. Troca parcial, a Honda recomenda parcial, a Toyota recomenda parcial. Isso é para manter as características do óleo e os particulados que estão em suspensão, normalmente eles vão para o fundo da transmissão, na parte mais baixa, que é onde se localiza o bujão de dreno. Assim que abrir o bujão, esses particulados saem todos. Tem os ímãs, que trabalham como filtros também, e além dos filtros. Mesmo na troca parcial, no caso do Honda, as partículas lá que ficam retidas no filtro interno, elas não vão sair, elas estão retidas no filtro. E o fluxo do óleo é sempre no mesmo sentido. Então, mesmo com óleo novo, aquilo ali vai acumulando. Por isso que a Honda fez esse upgrade, colocou esse filtro externo para manter a transmissão com um uso adequado por mais tempo. Quer ver outra coisa aqui que eu queria comentar. O fabricante só recomenda verificar o nível e o estado do óleo. Vocês já viram algum mecânico concessionário tirar uma amostra de óleo para ver o estado? Se vocês viram, comentem aqui no vídeo.
Vamos lá, um comentário aqui que eu vi. Tem muita dúvida, galera. Todo óleo oxida, é verdade. Isso é um fato. Recomendaram a troca na concessionária. Ótimo. O lubrificante tende a perder a viscosidade com o passar do tempo. Viscosidade, sim. As características gerais, né? Aditivos, viscosidade. Eu tenho um carro modelo X, que é um modelo de um fabricante americano. O manual diz que não se deve trocar o óleo. É aquele clássico exemplo que eu disse. Quando o carro... É o clássico exemplo que eu disse. Quando o carro quebrar, vocês vão lá na concessionária dessa marca americana e tentem fazer jus a uma garantia, tá? Vocês vão ter a resposta lá do mau uso ou combustível adulterado, né? Já citei muito nesse vídeo. Inclusive, essa marca aí que eu li no comentário aqui, quase pôs a perder aí o projeto aí de reformulação de um modelo deles, né? Por causa de uma transmissão que, no meu ponto de vista, também é um projeto excelente, só que houve algum erro lá de calibração dessa transmissão, alguma coisa aí, né? Inclusive, gerou um prejuízo muito grande para esse fabricante. E parece que no caso desse fabricante aprendeu com a lição, né? Retiraram essa transmissão de linha, lançaram uma nova e essa nova há recomendação sim da substituição do fluido. Bom, mais um comentário aqui ó, que eu achei interessante. Montadoras, aí o cara cita aqui um país, montadores de tal país, não precisam trocar o óleo. Não adianta um monte de motoristas dar opinião aqui. Quando o manual manda trocar o óleo, troque. Quando manda não trocar, não troque. Ninguém sabe como é o comportamento do câmbio por dentro. Ninguém sabe. Ó, meu amigo, eu respeito sua opinião, mas com devido respeito, né? O senhor tá desinformado. A Honda recomenda a troca. Se não trocar, o carro para e precisa gastar 3 mil para conserto. 40 mil. A Toyota 80. Todas as marcas têm que ser verificadas a cada 20. Mas as marcas, aí ele cita aqui uma, duas, três, 4 marcas de carro que não precisa trocar. E não precisam de manutenção, segundo seus manuais. Inclusive os automatizados. Agora eu faço uma pergunta para o senhor. Vá numa oficina que trabalha com câmbio automático e veja quantos Hondas e Toyotas estão lá com o câmbio com defeito. E veja quantos dessas marcas que o senhor citou aí, que o manual não recomenda a troca, estão lá com o câmbio torrado, né? É o que eu digo, chão de oficina é uma coisa, a realidade no chão de oficina é cruel mesmo. Perde a garantia, coisa normal, garantia. Apesar que depois que inventaram essas duas frases, combustível adulterado e mau uso, a garantia é uma coisa meio bem subjetiva. Quem teve problema grave com carro aí sabe do que eu estou falando, com carro em garantia. Bom, tem um monte de comentário aqui. E eu vou deixar minha opinião também sobre aquela famosa máquina de troca do fluido do câmbio automático. Como eu não sei se os senhores sabem, né, a transmissão automática possui uma bomba de óleo interna que bombeia o lubrificante por toda a transmissão com uma pressão regulada pelo projeto. Quando você vai trocar o óleo da transmissão usando uma máquina externa,
ela possui uma bomba de óleo nela. Ela vai injetar o óleo dentro da transmissão. Esse bombeamento do óleo da máquina, na hora que ele entrar na transmissão, ele vai se somar ao volume produzido pela bomba interna da transmissão. Por consequência, um volume maior vai gerar uma pressão maior. Porque bomba de óleo não gera pressão, gera volume. Quanto maior o volume, no câmbio vai ter as restrições, né? Um canal mais espesso chega num canal menor, que vai lubrificar determinado componente, ali ele vai gerar uma pressão positiva para ficar um filme de óleo nos componentes. Quando essa bomba externa da máquina injetar o óleo na transmissão, ele vai se somar à pressão da bomba de óleo da transmissão e pode causar um dano, sim, em um retentor interno, aqueles inúmeros anéis de borracha que são delicados, que estão no interior da transmissão, já ressecados durante o uso do veículo, e pode causar um vazamento e o carro pode nem tracionar mais. Portanto, quando se diz transmissão automática, eu não trabalho com o que o montador do veículo recomenda. Eu trabalho com o que o projetista do câmbio, o fabricante da transmissão, diz que tem que ser feito nessa transmissão para manter o bom funcionamento. E normalmente, graças a Deus, as informações, às vezes, muitas são coincidentes, tá? Muitas vezes a montadora altera essas informações aí, o que gera erros. Bom, então o que eu vou deixar nesse vídeo? A informação técnica aí sobre essa máquina de troca de fluido que está se popularizando hoje, e acredito eu, tomara que não, se começar a ocorrer problemas nas transmissões, aí o pessoal vai repensar o uso dessas máquinas, né? Inclusive, o fabricante da transmissão não recomenda esse procedimento. Não há nenhum fabricante de transmissão no mundo que recomenda esse processo com essa máquina externa. Todos recomendam a substituição do fluido por gravidade. Igual trocar o óleo do motor do carro. Abre-se o bujão, retira-se o óleo. Em alguns casos, depende do procedimento, tem que tirar o cárter, coisa. Mas nenhum recomenda o uso dessas máquinas, tá bom? Bom, galera, eu queria que vocês deixassem seus comentários aí no vídeo, tá? E o exercício que eu disse sobre visitar aí uma oficina especializada em câmbio automático e ver os carros que estão lá com problemas e os carros que não estão, vocês tinham suas dúvidas quanto aos que os manuais recomendam troca ou não, vocês vão ver que são coincidentes. Os manuais que não recomendam troca, os veículos dessa marca estão presentes com frequência na oficina de reconstrução de câmbio automático. Beleza, galera? Um forte abraço. Hoje não vai ter mão na massa, mas sempre bom trocar uma ideia. Valeu!